Então, pessoal, tudo isso, hipertensão, diabetes, obesidade, doença coronariana, vai impactar onde? Principalmente no nosso manejo da VL, no nosso sistema cardiovascular, naqueles episódios de choque pós-intubação, hipotensão, peri-intubação ao redor durante a nossa fase de preparo, e esse é um dos principais temas que a gente vai abordar na nossa aula de hoje. Tudo isso vai fazer o quê? Uma diminuição da nossa reserva fisiológica. O paciente idoso vai tolerar o manejo da via aérea de uma maneira diferente do que eu, Rafão, com 29 anos, vou tolerar, do que o Léo. O Léo é um pouquinho mais novo que eu até, eu acho, né? 25, né, Léo? Então, esses pacientes vão tolerar de uma maneira diferente devido ao peso dessas comorbidades. Então, pessoal, essa população é frequente, ela é incidente nos nossos plantões, né? Qual é o plantão que não parece um velhinho, aquele paciente mais senil, aquele paciente mais fragilizado, muitas vezes com cuidador, já com necessidade de ajuda nas suas atividades da vida diária. E essa população, por ser prevalente, ela precisa ser estudada e a gente precisa entender quais são os segredos para que a gente possa ter mais segurança no manejo da via aérea desses pacientes. É válido lembrar também, pessoal, que muitas vezes a gente vê na prática o pessoal dizer, o paciente já tem tanta idade, né, um número X ali de anos, não merece ser entubado. Bom, eu discordo, porque conforme a gente vem conversando, que os pacientes vêm vivendo mais, em melhores condições, e as terapêuticas vêm conseguindo evoluir ao longo dos anos, talvez esse paciente consiga tolerar esse período de ventilação mecânica invasiva, sair desse agravo clínico e seguir a vida. Então, se agarrar nessa premissa de que o paciente com 60, 70, 80 anos não deve ser entubado, é um erro, e a gente está aqui para pensar um pouquinho fora da caixa. Fala, meus amigos e minhas amigas, se você está vendo esse vídeo aqui é porque você está assistindo um resumo de uma aula da comunidade Intube. Essa comunidade é focada em urgência, emergência, pacientes graves, e você está assistindo aqui um resumo, tá? A aula é maior, a minha equipe selecionou um dos melhores momentos desta aula, e se você tiver interesse em fazer parte dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo nós temos o link para você participar e ter acesso a todas as aulas que abordam pacientes graves, temas de urgência, de emergência, aqueles temas que todo médico precisa saber e sempre com essa visão minha bem prática, bem direta ao ponto. Então, vamos voltar para a aula que eu interrompi aqui no meio. Já vamos voltar para a aula. Um abraço. Pessoal, vamos então ao que interessa, vamos levar em consideração de cima para baixo as características que vão modificar o manejo de uma via aérea normal, um paciente X, para o nosso paciente idoso. Olha só, esses pacientes idosos, ali, quanto ao nosso cavo oral, a nossa cavidade bucal, eles vão apresentar uma série de particularidades que podem impactar, que podem nos trazer certas surpresas ali no manejo da via aérea. Geralmente, esses pacientes apresentam, né, um tecido mucoso mais frágil, menor, comparado a um paciente mais jovem. Então, essa mucosa seca pode trazer uma menor elasticidade ali do nosso cavo oral, e se a gente fizer uma laringoscopia muito energética, muito vigorosa, assim falando, nós podemos acabar fazendo, né, lesões, frialdade, né, acabar sangrando, machucando essa via aérea. E se a gente faz um sangramento de via aérea, pessoal, às vezes pode impersonificar, pode tornar mais avermelhado ali a nossa janela glótica e nos atrapalhar, talvez quem não esteja tão habituado a fazer laringoscopia pode se encontrar certo obstáculo, né? Certa dificuldade para conseguir acertar e passar o tubo de primeira, que é o objetivo da nossa aula. É claro que não vai ser um sangramento, mais uma vez, né, para fazer uma hemorragia digestiva alta, para fazer queda ali da hemoglobina, para precisar transfundir, nada disso. Mas é muito importante que a gente cuide para não fazer aquela laringoscopia muito energética, de modo que a gente não faça lesão no cavo oral do nosso paciente. Quanto à dentição, pessoal, nós sabemos que o paciente idoso, seja por más condições de cuidado da saúde odontológica, seja devido ao tempo, muitos pacientes acabam perdendo a sua dentição natural e outros tantos vão acabar usando próteses, certo?
E essas próteses, elas podem tanto nos ajudar, quanto nos atrapalhar nos processos de pré-oxigenação, ventilação e laringoscopia. Olha só, o paciente idoso, quando a gente vai fazer a pré-ventilação, a pré-oxigenação, né, ofertar o máximo de oxigênio para que ele possa tolerar o nosso período de apneia sem respiração até que o tubo seja passado pelas cordas vocais, muitas vezes o paciente idoso ele perde aqui os músculos da face, eles vão atrofiando, principalmente o músculo bucinador, e essa atrofia acaba atrapalhando a boa vedação da máscara de reservatório ou mesmo do ambu. Então, pessoal, uma dica para vocês: quando forem ventilar os seus pacientes, mantenham os dentes para dentro, porque isso ajuda a formar melhor a angulação da face e, consequentemente, entregar uma melhor vedação. E quando você for intubar o seu paciente, é muito importante tirar os dentes, tirar a prótese. Por quê? Porque ela pode se tornar uma barreira, pode se tornar um obstáculo para a laringoscopia e a gente não quer entraves, a gente quer fazer um procedimento liso, tranquilo e de primeira. Então, a dica para vocês não esquecerem é, quando eu for ventilar, fazer a minha pré-oxigenação, dentes para dentro, e quando eu for intubar, dentes para fora. Quanto à mobilidade do pescoço, pessoal, esses dias eu fui intubar um paciente idoso, né? E aí conversei com ela sobre os riscos, os benefícios, né? E por que estava sendo indicado aquele procedimento, Léo? E a paciente concordou, entendeu que, né, realmente precisava receber essa viéria definitiva. Ela estava com o travesseiro, né, no leito da UTI, e quando eu fui tirar o travesseiro para fazer o melhor posicionamento da paciente, ela ficou com o pescoço como separado no ar, pessoal. Os pacientes idosos, eles apresentam muitas vezes, devido à idade, devido a doenças reumatológicas, né, uma rigidez cervical. Eles não conseguem, muitas vezes, fazer a hiperextensão que frequentemente utilizamos para fazer a nossa laringoscopia. Então, eu tirei o travesseiro, pessoal, e a paciente ficou com o pescoço parado, como se a cabeça e o pescoço flutuassem. Então, pode ser um entrave se a gente não posicionar bem o paciente, se a gente não utilizar os coxins, certo? Então, muito importante cuidar a mobilidade cervical e também a mobilidade aqui, ó, de mandíbula, que esses pacientes também podem apresentar bastante dificuldade. Então, idade de doenças reumatológicas, por modificações na coluna cervical, no pescoço dos nossos pacientes, podem acabar atrapalhando a nossa laringoscopia. Quanto ao trato gastrointestinal, pessoal, poxa, Rafão, trato gastrointestinal pode atrapalhar a nossa laringoscopia? Pode e muito. Olha só, os pacientes idosos, conforme eles vão sofrendo esse processo de desaceleração do metabolismo, né, eles podem apresentar também um tempo maior de esvaziamento gástrico, certo? E o paciente da emergência, o paciente da UTI, quando intercorre, muitas vezes, frequentemente ele está alimentado. E vai ter arroz, vai ter feijão, vai ter suco, vai ter groselha, enfim, tudo isso, pessoal, principalmente quando eu vou fazer todo o meu procedimento, que infelizmente ainda é muitas vezes feito em cabeceira zero, em decúbito dorsal horizontal, quando eu equalizo, quando eu equilibro o meu estômago ao mesmo nível da minha traqueia, esse meu paciente com esvaziamento lentificado pode acabar regurgitando todo esse material e a gente incorre uma série de problemas. Essa regurgitação pode se tornar uma barreira mecânica na nossa laringoscopia, essa regurgitação pode se tornar um componente aspirativo e virar uma pneumonite química ou mesmo uma pneumonia aspirativa. Então, pessoal, isso também pode atrapalhar no contexto global, né? A gente está agregando mais gravidade para esse nosso paciente. E como é que eu consigo resolver isso? Como é que eu consigo, pelo menos, diminuir as chances do meu paciente regurgitar, atrapalhar minha laringoscopia e acabar aspirando? Mais uma vez, fazer o procedimento em cabeceira elevada, pessoal, 30 a 45 graus. Isso é para todas as laringoscopias, desde o preparo, a pré-oxigenação até a intubação, pessoal. Acostumem-se, peguem mão em fazer o procedimento em 30 a 45 graus. Vocês vão, com certeza, ter mais propriedade, o paciente vai intercorrer menos, ele vai fazer uma troca gasosa melhor
e, se bem posicionado, a laringoscopia fica muito, muito, muito mais simples. Vocês vão entrar com o laringo, opa, tá aqui o que eu quero, minha janela glótica, eu vou passar o tubo e fim de conversa. Certo, pessoal? Então vejam os impactos que até o trato gastrointestinal pode trazer aqui para o nosso paciente idoso. E eu trouxe aqui nas figurinhas desse slide, né? Tanto a maca raiz, com a sua manivela, geralmente a manivela da direita, que faz a elevação da cabeceira, quanto aquela maca mais Nutella, né? Com controle remoto, para a gente fazer, então, com menos trabalho, fazer a elevação da cabeceira do nosso paciente. Pessoal, obesidade. Obesidade ela é uma condição prevalente no mundo todo, ela pega todas as faixas etárias e também pega o idoso. E sempre que a gente vai fazer o manejo da via aérea no paciente obeso, a gente tem que ir com o alerta ligado. Por quê? Devido ao aumento da massa corporal, muitas vezes esses pacientes acabam apresentando uma taxa metabólica mais custosa a esse organismo e a queima de oxigênio vai ser mais rápida. O que isso impacta na prática, Rafão? Esse paciente desatura mais rápido. Então, esse paciente tem que ser bem pré-oxigenado, esse paciente tem que ser laringoscopado com muita, muita, muita precisão. Por quê? Porque se eu ficar rateando, se eu ficar ali, não sei para onde é que eu vou, ele vai desaturar, ele vai entrar numa fase crítica da hipoxemia, e aí a gente incorre muitas vezes no risco de parada cardiorrespiratória, e o que era para ser única e exclusivamente o manejo de uma laringoscopia, pessoal, acaba virando RCP, acaba virando parada cardiorrespiratória, reanimação, declaração de óbito, cuidado pós-parada, e nós não queremos que isso aconteça. Então, pessoal, é muito, muito importante se ligar. É paciente obeso, ele vai desaturar mais rápido. Eu vou entrar ainda mais ligado na minha laringoscopia. E, consequentemente, eu vou fazer todo o meu preparo, principalmente com uma boa pré-oxigenação. Vou botar a máscara no meu paciente, abrir o fluxômetro, de modo que ele possa se repletar de oxigênio, conteúdo arterial, venoso, os tecidos, de modo que quando ele receber os indutores, receber o bloqueador neuromuscular, ele mantém a saturação, eu posso laringoscopá-lo, intubá-lo, fazer a confirmação, tudo certinho. Do que fazer aquela coisa às pressas, não precisa nada disso, me dá o laringo aqui na mão, eu que resolvo. Meu amigo, você vai acabar perdendo seus pacientes se seguir agindo assim. É para isso que eu, Dr. Thiago, Dr. Léo, batemos na tecla toda terça-feira, todo santo dia no Instagram, todo santo dia, né, através dos cursos e dos aperfeiçoamentos, para que a gente possa levar mais a sério o manejo da via aérea, porque realmente os pacientes param, realmente os pacientes morrem, muitas vezes por falta de preparo nosso. Pessoal, quanto às questões e acometimentos pulmonares, né? O que eu tenho que ficar ligado quando eu for fazer o manejo da via aérea do meu paciente idoso? São pacientes que fazem mais atelectasias. E atelectasias são o quê, pessoal? Para quem não conhece o termo, são regiões de colapso pulmonar. São geralmente as regiões das bases dos pulmões que acabam ficando fechadas, não troca gás, não faz troca gasosa. E isso costumeiramente acontece mais quando? Mais uma vez, quando eu trabalho com o meu paciente em decúbito dorsal horizontal, em cabeceira 0 graus. Quando eu elevo a cabeceira do meu doente, aqui eu tenho duas opções, eu acabo melhorando essa minha troca gasosa. E eu vou usar a cabeceira elevada mais uma vez, você já sabe, para tudo. Pré-oxigenação, preparo e laringoscopia. Vejam só essas duas opções, pessoal, que eu trouxe para vocês. Quando eu, aqui na imagem da direita, com esse colega aqui é um colega médico, tá? Ele é indiano, fala super bem também sobre manejo da via aérea, e ele faz a exemplificação com ele mesmo, né? Fazendo o que a gente chama de, na literatura americana, chama de BILR, né? Back up, né? Cabeceira elevada, head elevated, né? Cabeceira elevada. E essa linha em amarelo, ela consegue alinhar o osso externo com o meato auditivo externo. Quando eu faço esse alinhamento, pessoal, eu consigo alinhar os eixos oral, faríngeo e laríngeo. E quando eu vou fazer a minha laringoscopia, pum, tá ali. É muito mais fácil eu garantir a minha via aérea do que ficar laringoscopando, fazendo força. A gente não quer nada disso. E no exemplo da esquerda, nós temos o mesmo objetivo, né, de cabeceira elevada com a posição olfatória, a posição do cheirador, porém utilizando o próprio encalço da maca,
vejam que o ouvido e o osso externo também estão alinhados. Então, pessoal, o que fica mais prático para vocês? Às vezes, pegando o lençol móvel, a gente consegue levar bem esse paciente e trazê-lo até a ponta da maca. Ou, às vezes, com a utilização dos coxins, eu consigo, né, esnifar, eu consigo trazer esse meu paciente para a posição de sniffing, cheirador, de modo a alinhar esses eixos e, consequentemente, vai entregar uma melhor laringoscopia. E entrega também uma melhor pré-oxigenação, viu, pessoal? Porque tu consegue aumentar a patência, né, a viabilidade da nossa via aérea. Quanto aos acometimentos cardiovasculares que a gente conversou lá no comecinho da aula, que esse paciente apresenta, então, mais hipertensão, mais diabetes, mais sedentarismo, mais doença cardiovascular, de modo geral. Esses pacientes, pessoal, vão ter, então, essa reserva fisiológica menor e muitas vezes vão utilizar medicamentos para tentar diminuir a mortalidade e melhorar a sintomatologia. E uma dessas medicações são os beta-bloqueadores, que são medicamentos que vão fazer um cronotropismo, uma frequência cardíaca negativa. Ou seja, vão diminuir a frequência cardíaca para otimizar, melhorar o funcionamento de bomba do meu miocárdio. Porém, pessoal, o paciente que é beta-bloqueado, como chamamos, quando passa por um insulto, quando passa, sei lá, por um acidente e faz um choque hemorrágico, quando ele passa por uma hemorragia digestiva e também entra num período de choque, esse paciente pode nos enganar, esse paciente pode ter dificuldade para apresentar aquela resposta orgânica, aquela resposta fisiológica de taquicardia, que é o nosso principal e primeiro, geralmente, sinal, porque ele é beta-bloqueado, ele está com a frequência cardíaca controlada, ele não permite, muitas vezes, elevar essa frequência. E às vezes a gente olha aquilo ali, não está muito por dentro, não sabe bem a história do paciente. Não, esse paciente não está em choque nada, olha aí, está com uma frequência de 70, ele devia estar com uma frequência de 120, porém, é muito importante saber se esse paciente recebe ou não beta-bloqueador ou ainda bloqueadores de canal de cálcio, que é uma outra classe de medicamentos que também fazem o cronotropismo negativo. Pessoal, então, esse risco de descompensação circulatória, de descompensação hemodinâmica, é, muito possivelmente, o principal causador de intercorrência nas nossas laringoscopias, no nosso manejo da via aérea do paciente idoso, certo? A hipotensão, de forma isolada, é considerada o principal fator de risco associado entre laringoscopia e parada cardiorrespiratória. Então, pessoal, entubar um paciente hipotenso é brincar com fogo. Entubar um paciente que não foi de um modo otimizado, não foi pelo menos tentado corrigir essa hipotensão, seja com volume, seja com vasopressor, seja com a solução do mestre Tiagão, push dose pressor, é pedir para levar choque, é pedir para causar intercorrência, né? É cavar a falta e acabar tomando, né, talvez os piores desfechos para o nosso paciente. Então, pessoal, tem uma frase que eu gosto muito, que eu venho sempre trazendo nas aulas, que é o de ressuscitar antes de entubar, para que a gente não precise reanimar esse paciente da maneira propriamente dita. Então, eu não quero, mais uma vez, que começar manejo de parada cardiorrespiratória. Então, eu vou fazer de tudo para que o meu paciente não intercorra. Ele está hipotenso, ele está em choque, eu vou fazer uma prova volêmica, eu vou ligar um vasopressor, porque eu sei que esse meu paciente vai entrar muitas vezes com pressão positiva nesse tórax, esse meu paciente vai acabar entrando com hipnóticos e sedativos contínuos na indução, vai ter toda uma modificação da minha fisiologia ventilatória, respiratória, né? A gente respira por pressão negativa, vai respirar por pressão positiva, e tudo isso pode acabar diminuindo o nosso retorno venoso, né? Vai chegar menos sangue ali no meu átrio direito. Então, pessoal, é muito importante ressuscitar o meu paciente antes de entubar de qualquer maneira, para que ele não precise, mais uma vez, ser reanimado de maneira propriamente dita.